A paz do Senhor para todos, coloquemos-nos de pé. Vamos fazer a leitura bíblica que encontra no Evangelho de São João, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos para meditarmos hoje na palavra de Deus. João, capítulo 1, a partir do versículo 1, texto bastante conhecido. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? Podemos assentar-nos em nome de Jesus. Esse texto está tratando inicialmente de Jesus. É um texto em que o apóstolo João, ele ao escrever dessa maneira, ele está definindo e entendendo a Jesus como o próprio Deus que se fez homem. Quando nós lemos o versículo 14 do mesmo capítulo 1 do Evangelho de São João, que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja que João aqui, ele está dizendo que o Verbo, ou seja, o próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós. E eles viram a glória de Deus, né? Mas no versículo 18 diz assim: Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ou seja, a expressão de Deus está na bendita pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai definir de uma maneira muito emblemática quando ele diz assim: grande é o mistério da encarnação. Deus se fez carne, ou Deus se fez homem. O nascimento de Jesus deu-se de uma maneira misteriosa, maravilhosa e milagrosa, visto que foi gerado no ventre de uma mulher sem a participação do homem. Portanto, Jesus ele tinha duas naturezas: a natureza divina, pois ele era Deus, e a natureza humana, porque ele se fez homem. A sua natureza divina e a sua natureza humana viviam em perfeita harmonia. Mas, no entanto, apesar de ser homem, Jesus não tinha pecado. As Escrituras vai definir, na epístola que escreveu São Pedro, que da sua boca não se ouve engano. Ele não cometeu pecados. Então, o que nós entendemos é que Deus, ele envia o seu Filho amado Jesus ao mundo para salvar o homem, para trazer ao homem caído, para que o homem venha a ter uma reconciliação, uma posição de filho para com ele. Mas para isso é necessário que o homem venha deixar os seus maus caminhos, deixar os seus pecados e, ao crer em Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, venha alcançar o perdão de seus pecados. Com isso, o Espírito Santo
ele vem habitar na pessoa, tornando-a legitimamente como filho e filha de Deus. Com isso, a pessoa então vai ser semelhante a Jesus, santo. É por isso que o texto, lá na Epístola de São Pedro, diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo. E importa que os que o seguem, os que o amam, os que o adoram, sejam também santos. E somos santificados mediante a fé em Jesus e a comunhão com o Espírito Santo, que está habitando em nossos corações. É por isso que, uma vez que nós somos retirados do mundo, não pode haver mais mistura. E veja que Deus, o que Ele vai separar, o homem não pode ajuntar. E veja um grande mistério. Nós lemos aqui em João que, no versículo 2 do capítulo 1, que Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A Escritura vai definir que Jesus criou todas as coisas, como está descrito em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15 e 16, que diz que Ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Mas, veja comigo, em Gênesis capítulo 1, quando o texto sagrado diz no primeiro versículo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas veja comigo que a terra era sem forma e vazia, e havia apenas trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora observe um detalhe aqui. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Veja que Deus está fazendo o que aí? Separação entre luz e trevas. Portanto, quando Deus separa, não pode haver mais do que união. Uma vez que Deus nos separou para o seu reino, não podemos mais ter união com o mundo. Aleluia! Glória a Deus. Observe que Jesus tinha dito que não são do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos, não pertencemos ao mundo. Até porque a nossa cidade, ela é celestial, não é terrena. Observe que um copo, você colocando um copo com água e você colocando óleo, o óleo vai estar dentro do copo, juntamente com a água, mas não vai haver mistura. Observe que o navio, ele está no mar. É necessário que ele esteja no mar, mas o mar não pode estar dentro do navio. A igreja, ela está no mundo, mas o mundo não pode estar dentro da igreja. É por isso que tem que haver separação entre o que é santo e o que é impuro. Veja comigo aqui, descendo mais um pouquinho, que ao fazer a separação entre a luz e as trevas, ele chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Veja que mais embaixo ele diz assim: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Observe que tudo é água, mas Deus fez separação entre águas, águas doces e águas salgadas. Significa que todas as pessoas são seres humanos, mas aqueles que têm um encontro com Jesus
não são mais criaturas de Deus, são filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, o modo de vida da igreja, como filho e filha de Deus, tem que ser diferente, porque houve uma separação. Deus te separou. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que a igreja tem que ser o quê? A luz do mundo. Aleluia. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Olha, implicando na separação, e temos que ter uma vida completamente diferente das demais. Por quê? Porque não pertencemos a este mundo corrupto, perdido e condenado. Porque as Escrituras dizem que o mundo todo jaz no maligno. Amém. E aí, descendo mais aqui um pouquinho, diz que, e fazendo Deus a expansão, ou seja, o firmamento, os céus, ele fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Ou seja, Deus ele fez o quê? Ele separou, além das águas que estavam embaixo, ele separou águas que estão em cima. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Observe um detalhe: as águas que estão embaixo, elas sobem, mas pelo processo de evaporação. Ao evaporar, a lama não evapora, Aleluia. a sujeira não sobe, Glória a Deus. o que sobe é água. Aleluia. É por isso que nós, como igreja, iremos ser arrebatados, mas os que são santificados por Jesus. Os que forem puros não poderão subir. É separação que Deus fez. Glória. Veja que Jesus ele é santo. A Bíblia vai demonstrar que ele é o noivo. Ele é o noivo. O noivo, ele é santo, ele é puro, ele é imaculado. Ele brilha, ele é resplandecente. Semelhantemente, a noiva também tem que estar adornada adequadamente como noivo. Porque houve separação. O noivo, ele separa uma para estar com ele e tornar-se a sua esposa, no qual vai haver um ajuntamento. E esse ajuntamento é quando Deus ajunta. E o que Deus ajunta, o homem não pode separar. Glória a Deus. Veja que durante a criação, Deus ele fez a separação, não foi isso? Ele disse: haja luz e houve luz. E ele chamou a luz de quê? Dia. As trevas ele chamou de noite. É o que está aí, ó. As trevas, noite. Mas ele criou o sol para iluminar o dia. Ele criou a lua para iluminar a noite. A lua, ela pode brilhar tão forte, nunca será dia. O sol pode sofrer o eclipse, nunca será noite. Significa que, quando nós olhamos o texto de Marcos capítulo 10 e Mateus capítulo 19, quando Deus disse que fez macho e fêmea, e ambos ajuntando se tornam uma só carne. Algumas pessoas, o homem, ele muda o seu sexo, ele muda o seu comportamento masculino. A mulher, semelhantemente, ela muda o seu sexo e muda também o seu comportamento feminino para se parecer como homem, e o homem para se parecer como mulher. Pode até se parecer, botar cabelo,
colocar muitas coisas, mas nunca será mulher e nunca será homem. Quem é macho, quem é fêmea. Porque ainda que o homem venha a se tornar cientificamente, através de uma cirurgia, uma mulher, ele nunca será verdadeiramente uma mulher, porque o seu cromossomos é masculino, XY. Aleluia. E a mulher também, fazendo cirurgia, pode até parecer homem, coloca até o órgão genital masculino, mas nunca será homem, porque o seu cromossomos é feminino, XX. O que é dia é dia, o que é noite. Entenda que o mundo pode até glorificar, exaltar a Deus, chamar o nome de Jesus, mas é como o Senhor disse: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. É por isso que a igreja verdadeira, ela adora, ela ama, ela exalta ao seu Senhor, porque está unida ao seu Senhor. Jesus, certa vez ele disse: para que todos sejam um, como também eu sou com o Pai. Olha aí a união, olha aí a unidade. É por isso que o texto lá em Coríntios, capítulo 6, verso 16, diz que o que se ajunta com a meretriz torna-se um com ela, mas o que se ajunta com o Senhor torna-se um. É por isso que nós devemos estar unidos com Jesus. Quando nós amamos a sua palavra, Ele está em nós. Ele disse: aquele que guarda a minha palavra, eu e o Pai viremos a Ele e faremos nele morada. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, há uma união em que Deus vem habitar em nós, mas mediante, exclusivamente, pela fé em Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem. Ele não disse vai, ele disse vem ao Pai, senão por mim. Por que isso? Porque ele está demonstrando que ao dizer ninguém vem ao Pai, ele está colocando-se como o único caminho. Tem que passar por Jesus. E passando por Jesus tem que haver transformação. Aleluia, glória a Deus. É por isso que as Escrituras dizem: quem é santo, santifique-se mais, e quem é sujo, suje-se mais. Uma vez experimentando a graça, o perdão de Jesus, não tem mais como ser a mesma pessoa. Agora é uma nova criatura. Tudo se fez novo. Olha aí a separação. Glória a Deus. E Jesus disse certa vez, e está escrito em Mateus capítulo 25, no versículo 3, quando ele colocará diante dele todas as nações, e ele porá uns à sua direita e outros à sua esquerda. Olha aí a separação. O mundo não crê em Jesus. O mundo tem uma imagem deturpada de Jesus. Mas nós temos que entender que aquele que esteve aqui na terra, que morreu, mas verdadeiramente ressuscitou, foi o próprio Senhor, o Criador dos céus e da terra. E tudo isso Ele fez simplesmente por amor. Então nós devemos dar a Ele uma verdadeira adoração. Hoje existem muitos cânticos, muitas músicas, muitas coisas que são feitas dentro da igreja: teatro, coreografia, dança,
muitas coisas que não agradam a Deus. Isso não é de igreja. Isso é mundanismo. Púlpito é onde se coloca a palavra para se pregar a palavra. Não é colocar no púlpito imagens de túnel, luzes coloridas dentro da igreja, fumaça dentro da igreja. A igreja ainda é a casa de oração. Igreja não é lugar de espetáculo. Portanto, pode-se ornamentar tantas coisas para atrair multidões, mas Deus não está naquele lugar. Eita, glória a Jesus! Primeiro, o Senhor Jesus, ele é humilde. Ele é simples. Ele é discreto. Quando houve um movimento de muita festa, muita coisa, todo mundo naquela euforia, Jesus ocultou-se. Ele é discreto. Muitas pessoas estão em busca de movimento, pula-pula e tantas outras coisas. Iluminação, aquela coisa, a pessoa entra e não sabe. Eu estou numa igreja ou eu estou numa casa de espetáculo? Mas todo mundo está com as mãos para cima, gritando, aquela coisa toda. Mas Deus não está. Até porque toda adoração vem de dentro. Quando Deus está, o nosso coração sente a presença do Senhor. Ele disse: aonde houver 2 ou 3, ali eu estarei. Aonde Jesus está, tem transformação, tem mudança, tem choro, tem alegria, tem perdão, tem paz, tem salvação. Aleluia! Tem adoração. E ele disse: o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, se Deus, o Pai, ele procura verdadeiros adoradores, significa que não são qualquer um que está o adorando. Não é qualquer um que está, qualquer coisa que fala e está adorando a Deus. Por quê? Porque Deus, ele não está preocupado com a aparência. Ele não olha a aparência, ele não vê a aparência, mas ele olha para dentro do coração do homem e sonda. É por isso que há uma pergunta: o que está em nossos corações? Glória a Deus. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado? Glória a Deus. É por isso, irmãos, que a igreja, ela foi separada do mundo. O mundo não pode estar dentro da igreja. O que Deus separou, o homem não pode ajuntar. E infelizmente, nos dias modernos, há muitos líderes evangélicos que têm unido a igreja com o mundo. E Deus não está neste negócio. Amém. Porque o Senhor, ele fez separação entre o povo santo e os que estão perdidos, entre a luz e as trevas. Jesus, certa vez, acompanhe comigo aí em João, capítulo 3, quando no versículo 19 diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Veja que a luz não tem união com as trevas. Quem pratica as obras perversas e cruéis não se expõe, porque são trevas. E por que eles agem assim? Porque eles não creem
no nome do unigênito Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Eles não querem compromisso com o Senhor. Por que não querem compromisso com o Senhor? Para não terem os seus pecados revelados, para não deixarem de ter uma vida pecaminosa, porque eles amam o pecado, eles vivem na impiedade, têm prazer nas suas obras, mas não têm comunhão com Deus. Observem que todo aquele que quiser seguir a Cristo tem que ter um compromisso com Cristo, tem que estar ligado nele. Olha o que está descrito em João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira, todo aquele que está em mim dará fruto. E aí nós temos que fazer um exame: estamos dando fruto? Estamos realmente ligados no Senhor? Temos que estar em união. Até porque, acompanhe comigo na epístola que escreveu São Pedro, no capítulo 2, é um texto muito conhecido. Está aqui na epístola, na primeira epístola que escreveu São Pedro, no capítulo 2. Olha o que o apóstolo Pedro, ao escrever a sua epístola, no versículo 9 do capítulo 2, ele diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora veja comigo a epístola aos Colossenses, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, no versículo 13, está escrito assim: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então veja aqui, Jesus disse certa vez que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes. Aleluia. Então, o princípio do reino de Deus é o amor. E o amor não predomina na terra, entre os moradores da terra. Por quê? Porque não são nação santa. Não foram ainda resgatados por Jesus. Por que não foram? Porque eles preferem ficar nas trevas. Eles precisam encontrar-se com Jesus para serem transportados das trevas para a luz, para serem santificados, purificados, limpos, para assim poderem estar no reino de Deus. Veja comigo ainda aqui na Epístola aos Efésios, no capítulo 5. Perdão, irmão, capítulo 2 de Efésios, perdão. No versículo 14 que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez o quê? E derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. Ou seja, aqui significa que através de Jesus todos se tornam um, todos se fazem um só corpo. E que corpo é esse? A igreja.
Agora veja comigo, no capítulo 5, agora sim a gente vai no capítulo 5 aos Efésios, a partir do versículo 24, que diz assim: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja o quê? Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E isso só se dará quando nós tivermos uma comunhão com o Senhor. E veja aqui comigo ainda, na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 13, que diz assim: para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Aleluia. Então é necessário que, para alcançarmos essa posição, temos que ter uma vida em comunhão com Deus, mediante o que? A oração e palavra. Em Atos capítulo 6, está escrito que, mas nós perseveraremos na oração e na palavra. Olha aí, a união que Deus estabeleceu é oração e palavra. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que nós, obreiros, temos que dar à congregação a palavra. Aleluia. É por isso que todos nós temos que dirigir-se a Deus em oração, e Ele falará através da sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. A unidade. Porque aqui na 15, epístola, a partir do versículo 45, diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Aleluia. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Aleluia. Glória a Deus. Observe que o primeiro homem foi feito da terra, mas ele pecou. E com isso, todos nós também pecamos, porque descendemos dele. Não é isso que está escrito lá em Atos capítulo 17? Que de um só Deus fez todos os homens? Mas, com essa situação, seria impossível alcançarmos uma posição de filho de Deus para estarmos com o Senhor no reino dos céus. Aí, Jesus, que é o segundo homem, por que segundo homem? Porque ele tornou-se humano, verdadeiramente homem. Mas ele é chamado de celestial porque ele é Deus. Ele veio dos céus, do reino dos céus, de outro nível, em um outro mundo, o mundo espiritual. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele então, Deus poderoso, torna-se homem para resgatar o homem. Aleluia. Para que isso? Para nos levar para estarmos com Ele no reino dos céus. Mas para isso é necessário que estejamos em união com o Senhor. E que estejamos em unidade uns com os outros. Sem unidade não há presença de Deus. Sem união não há presença de Deus. É por isso que
quando a igreja em Corinto, alguns diziam que era de Apolo, que era de Paulo, que era de Pedro, que era de Cristo, havia divisão, mas eles tinham os dons espirituais. Mas Paulo admoestou-os: vocês são carnais. O espírito de divisão era o espírito do diabo atuando em uma igreja que cada um tinha uma parte, era um partidarismo dentro da igreja. E isso tem afetado a igreja moderna. O importante é que não há ninguém maior do que ninguém. Aleluia. Todos são iguais. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos imperfeitos e necessitamos estar buscando todos os dias a presença do Senhor, termos comunhão com a face do Senhor, para alcançarmos a perfeição. Glória a Deus. Sobretudo nessa caminhada cristã, nós temos que perdoar uns aos outros, Aleluia. porque Deus perdoou. E temos que amar sobre todas as coisas. Aleluia. Os dons passarão, no reino dos céus só permanecerá o amor. Aleluia. O amor é o ápice de tudo. Pois o texto diz assim em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus nos amou, ainda que nós estávamos lá fora no mundo, sem conhecer a Deus, éramos inimigos de Deus, mas Ele nos amou primeiro. E se Ele nos amou, e se Ele nos chamou, e se Ele nos perdoou, e se Ele habita em nós, nós devemos também seguir os seus passos, anunciando a palavra de Deus, amando a todas as pessoas, para que todos vejam a glória de Deus em nós e verdadeiramente digam: Deus está com ele, Deus está com ela, para a honra e glória do Senhor. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, nosso pastor.